Você tá ligado que tem jogo do Fluminense hoje, né? Às 7 da noite, Bahia e Fluminense na Fonte Nova, mais uma rodada de campeonato brasileiro, enfim. A CBF só muda a tabela da competição quando porque depende do time, entendeu? Dependendo do time, eles mudam. E por isso hoje a gente vai ter esse jogo aí que, obviamente, está completamente em segundo plano para o Fluminense, porque todo o foco, toda a atenção, tudo, toda a energia está voltada para a final da Copa Libertadores no próximo sábado contra o Boca Juniors. Mas teremos novidades, teremos um time muito diferente e talvez a gente pode ser uma oportunidade de observar alguns jovens que podem pintar nesse jogo, vai ter estreia também. Enfim, tudo que você precisa saber agora sobre essa partida Bahia e Fluminense, aqui como sempre, neste pré-jogo no canal do Lessa. Eu sei que você não tá preocupado com esse jogo, evidentemente, né? Não tá nem dormindo direito, já tá naquela ansiedade, naquela pilha, naquela expectativa. Tem gente que não tá nem conseguindo trabalhar ao longo dessa semana. Enfim, tá chegando a hora dessa tão esperada decisão, dessa tão aguardada final. Mas tem jogo. E muitos vão dizer, pô, Lessa, você não acha que é importante esse jogo? Tá falando dele por quê? Ah, meus amigos, é óbvio que eu vou falar, é jogo do Fluminense. É jogo oficial, é jogo que vale 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E se tem Fluminense em campo, é óbvio que a gente vai falar. E eu tenho certeza que vocês vão torcer também. Agora, não é um jogo para se estressar, não é um jogo para se enlouquecer, não é um jogo para, sabe, ficar puto da vida, porque o mais importante vem aí no próximo sábado. Mas é claro que é um jogo importante em termos de campeonato brasileiro e para esses jogadores que vão entrar em campo. Eu vou explicar a vocês por que eu penso dessa forma. Ah, mas nem o Diniz vai viajar, pelo amor de Deus. Ele está suspenso, já não viajaria de qualquer forma. Eu trouxe a informação aqui para vocês, ela foi confirmada ontem. Mas por que não acreditar que esses jogadores não podem fazer um bom jogo contra o Bahia? Por que não acreditar que eles não podem ser competitivos? Afinal de contas, assim, a gente vai ter o Vitoreuso, por exemplo, que está estreando. É um jogador que tem que mostrar serviço para, quem sabe, buscar uma permanência. Outros jovens que estão chegando da base agora, que tem tudo para agora em mais uma oportunidade, ganhar moral com o Diniz, já pensando no ano que vem. Tem o Lelê, por exemplo, aí que, enfim, tem contrato somente até o final do ano. Esses caras, eles têm objetivos, eles têm metas. E para eles é muito importante, mesmo num jogo em que, obviamente, ele perde importância diante da final, para esses atletas é muito relevante mostrar serviço. Bom, se eu estivesse no lugar deles, é dessa forma que eu estaria pensando. Enfim, agora, o que a gente pode esperar? Eu acho que eles não têm que ficar pensando na final. O time titular, ele tá no Rio de Janeiro, ele permanece no Rio de Janeiro, justamente para se preparar, para focar, junto com o Diniz e sua comissão técnica, pensando no Boca Juniors. Esses jogadores que vão entrar em campo hoje, eles têm que pensar somente no jogo de hoje, no jogo contra o Bahia. Para eles tem que ser o jogo da vida. Parece clichê falar isso, mas enfim, é como eu acho que deveria ser. Eles estão ali vestindo a camisa do Fluminense. Estão ali representando o Fluminense em um jogo oficial que vale muito para o Bahia, inclusive. E se não correr, vai acabar o Bahia passando por cima, porque os caras precisam desesperadamente vencer em casa, estão lutando contra o rebaixamento. Então é bom esse time do Fluminense entrar com muita energia, com muita vontade, com disposição para brigar por pontos lá na Fonte Nova. Retrospecto desse confronto. Nos últimos 12 jogos, o Flu só perdeu 3 para o Bahia. Ao todo são 70 partidas, com 34 vitórias do Flu, 22 empates e 14 derrotas. Bora relembrar como é que foi o primeiro jogo no Maracanã, que teve expulsão do Nino, aquele arbitragem, aquele horroroso do Sávio Pereira Sampaio, mas deu vitória do Flu. É do Fluminense! Lelê! O Fluminense empata no início do segundo tempo. Pirani na entrada da grande área. Keno, Pirani, ficou cara a cara. Lá vem Fluminense, Pirani! Gol! Então vamos à provável escalação, que é um oferecimento da Mais Ágil. Se você quer antecipar, quer uma grana extra agora nessa reta final de ano,
você pode antecipar o seu FGTS, seu fundo de garantia, ver se tem uma grana parada, está retida lá, mais ágil, ela antecipa esse valor para você, sem burocracia, é um processo muito rápido, tem uma equipe pronta para te atender, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar em contato com a Mais Ágil, você pode aí passar um final de ano mais tranquilo, às vezes você quer pagar uma dívida ou quer viajar, enfim, não importa, o que importa é que a Mais Ágil está pronta para te ajudar. Vamos lá. Time titular totalmente poupado e alguns jogadores que são reservas, mas que entram com mais frequência no time, Diogo Barbosa, Lima, o próprio Marlon, enfim, esses jogadores, eles ficaram também no Rio de Janeiro. A informação que eu trouxe ontem para vocês, o planejamento já era esse. Então viajou um time completamente diferente e hoje, como eu disse, teremos a estreia, por exemplo, do Vitor Eudes, quem sabe Giovani voltando a ser titular, algo que não acontecia desde o jogo contra o Madureira, lá em janeiro ainda pelo Campeonato Carioca. Olha só que quanto tempo que o Giovani não tem a chance de começar um jogo. Por isso eu tô falando. É outro também que vem com contrato curto. Então esses caras têm que entrar em campo para dar a vida, mano. Não tem que pensar de outra forma. O Fábio e o Pedro Rangel, por exemplo, nem viajaram. E existe a possibilidade do Alexander ser titular. Eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá, vamos a essa provável escalação do Fluminense, que deve ter Vitor Eudes, Guga, David Braz, o jovem Felipe Andrade, o Alexander sendo improvisado na lateral esquerda. Essa foi uma escalação formada pelo GE ontem à noite, com Thiago Santos, Danielzinho, Léo Fernandes, e aí tem uma dúvida, Giovani ou Isaac, com Johnny Gonzalez e Lelê no ataque. Esse seria o provável time titular do Fluminense. Eu confesso que eu gostaria de ver o Isaac começando esse jogo. E aí talvez o Léo Fernandes tendo que atuar mais centralizado, mais por dentro e não por fora como ele normalmente gosta de atuar. A não ser que seja preterido pelo Giovani, coisa que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a dúvida é essa. Se o Giovani entrar de fato como titular, aí a tendência provavelmente é que o Giovani e o Léo eles revezem caindo pelos lados, porque os dois jogadores têm características de cair pelos lados, apesar de que o Giovani também atua mais centralizado. Então, assim, é uma equipe que, como eu falei, se você pegar aí, tirando o Guga, que é um jogador já mais conhecido, tem o David Braz também, mais experiente, o próprio Thiago Santos a gente sabe o que pode esperar dele, o que a gente não pode esperar, Danielzinho, mas tem Felipe Andrade, tem o Alexander que está precisando voltar a jogar um bom futebol, coisa que não conseguiu ainda, perdão, depois da lesão. Lelê com o contrato acabando no final do ano. Enfim, esses caras, o próprio Johnny Gonzalez também, esses caras precisam mostrar serviço, cara. Agora, sobre o Alexander, uma coisa que chama a atenção. A escalação do Alexander como titular nesse jogo, ela decreta, de fato, que ele não será titular no sábado e nem tinha chances para isso. E aí a gente fica, basicamente, em termos de opções, com a possibilidade da manutenção do Martinelli, que é o que eu acho que vai acontecer, e acho que é a decisão correta, ou o 4-2-4. Acho que não tem muito como fugir disso. Não acredito no Lima sendo titular, por exemplo. Estou falando isso pensando na final, né? Acho que a escalação do Alexander, ela elimina um jogador nessa briga pela titularidade na final. Isso para mim tá muito claro. Agora, esperar desse jogo, cara, às vezes a gente é surpreendido, a gente não tá esperando nada, tá ali sentando, pô, reserva, cheio de garoto e tal, isso não vai dar em nada, e às vezes a gente pode se surpreender. Um time competindo, né, buscando um bom resultado, tendo um bom desempenho. Por que não acreditar nisso? Né? Já ir com um pensamento pessimista de que vai dar tudo errado? Eu acho que sim, esses jogadores têm que entrar pensando em mostrar serviço, em buscar um bom desempenho e quem sabe conquistar pontos aí na Fonte Nova. Vamos lá, vamos ver o que disse Guga, a Flu TV, a expectativa para esse jogo diante do Bahia. A gente sabe da importância do jogo, porque além da Libertadores, a gente almeja ficar o mais alto possível na tabela, né, do Brasileiro. A gente sabe que é extremamente importante pontuar lá fora de casa, mas é um jogo que a gente tem que controlar a ansiedade por conta de sábado, né, que a gente tem uma grande final da Libertadores, mas é importantíssimo a gente sair de lá pontuando para trazer esse ponto para dentro de casa e depois focar na Libertadores. E com informações do Bahia, eu chamo o meu amigo Matheus Barbaço, lá do canal Sou Mais Bahia, esse cara que sabe tudo do
Esquadrão de Aço chega com mais informações aqui. Fala aí, meu amigo. Fala, rapaziada, ligada no canal do Lessa, meu parceiro Vitor Lessa, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Matheus Barbaço do canal Sou Mais Bahia e eu tô aqui para poder falar sobre esse jogo importantíssimo pro Bahia e talvez não tão importante pro Fluminense por conta da final da Libertadores no próximo dia 4, que vai acontecer no dia de hoje na Arena Fonte Nova. Trazendo a perspectiva do nosso lado, do lado do Esquadrão de Aço, do tricolor da Boa Terra, como diz por aí. O torcedor está na expectativa para poder ver qual Bahia estará em campo. Primeiro, por conta da postura do time dentro de casa, distinta da postura do time fora de casa. O Bahia venceu 2 jogos seguidos na Fonte Nova, anteriormente tinha feito aquele jogo maluco contra o Goiás, o 6-4, e venceu esses 2 jogos em casa contra 2 adversários relativamente fortes. Fortaleza e Internacional, mesmo que cada jogo tenha o seu cenário, contexto para ser analisado e tudo mais. E acabou perdendo 2 jogos fora de casa. A gente já imaginava que seria um jogo muito difícil de conquistar ponto ou pontos, que era o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, e o Bahia acabou perdendo por 1-0 usando um time misto, pensando justamente nesse jogo contra o Fluminense, para vocês verem como o foco está nesse jogo contra o Fluminense e como o Bahia precisa e quer vencer esse jogo dentro de casa. E o outro foi completamente inesperado, a derrota por 3-0 para o Cruzeiro, sem o Bahia finalizar uma bola no gol do Cruzeiro, tendo gol contra, gol em que o goleiro toca a bola para dentro, né? Foi considerado gol de Marlon, mas Marcos Felipe, que vocês conhecem muito bem, vacilou muito, inclusive ele está bem no campeonato, tá? É o vice-líder aí em defesas difíceis e tudo mais, tem contribuído, tem ajudado, mas esse jogo dele contra o Cruzeiro não foi nada bom. E agora o torcedor está na expectativa para saber se esse time que mostrou uma postura aquém fora de casa vai ser mantido mesmo dentro de casa, ou se a postura de dentro de casa vai ser retomada na Arena Fonte Nova. Esse é o primeiro ponto. O outro é com relação a Cauli. Hoje, dentro daquela espinha dorsal que todo time tem, Cauli é a peça mais fundamental, digamos assim, para a estrutura da equipe, com relação à distribuição de jogo, articulação, construção no último terço, definição de jogadas e tudo mais. É o jogador do futebol brasileiro nesse Campeonato Brasileiro da Série A que tem mais passes decisivos, que juntando finalizações e passes decisivos também lidera o ranking, apenas ali à frente ali do Hulk. Então é um jogador fundamental. Hoje há uma Cauli dependência e ele é dúvida para esse jogo. Treinou no dia de ontem, participou da atividade ali comandada pelo técnico Rogério Ceni, mas é dúvida para esse jogo. Bom, até o momento o saldo desse trabalho de Rogério Ceni, apesar da impressão recente por conta desses jogos fora de casa não ser boa, é positivo. O Rogério Ceni já conseguiu vencer 4 jogos aí com essa equipe, conseguiu aí de alguma maneira encontrar uma estrutura, todo mundo saudável, todo mundo bem. A gente já sabe o time base do Bahia, que era algo muito difícil de se decifrar com o Renato Paiva, né? O Bahia tem jogado numa espécie de 4-4-2 quando todos estão aptos, todos estão saudáveis, todos estão à disposição. Nesse jogo contra o Palmeiras ele promoveu uma variação colocando 3 zagueiros, mas eu acho que vai ser retomado aí o esquema de 4-4-2. E o Bahia dentro de casa acaba tendo uma postura um pouco mais propositiva, agressiva, né, de ditar ritmo de jogo e tudo mais, e consequentemente cede espaços, né? Nos jogos contra o Internacional e contra o Fortaleza a gente ganhou, tiveram gols anulados, o Bahia conseguiu empregar um ritmo bom, né, conseguiu botar uma vantagem interessante e tudo mais, só que cedeu espaço, né? Só que os 2 times aí não conseguiram aproveitar, tanto o Internacional quanto o Fortaleza, tá? A equipe devia a campo com Marcos Felipe, Gilberto na direita, conhecido de vocês também. Na zaga, Canu, conhecido de duelos contra o Botafogo, e possivelmente Vitor Hugo, né, deve voltar e ficar à disposição. Tem Raul Gustavo também como alternativa. E na esquerda, Camilo Cândido, né, ficou de fora do último jogo, foi preservado, assim como Gilberto, né, e deve começar normalmente o jogo. No meio campo devemos ter a presença de Rezende, Iago Felipe Tassiano, pode ser Cauli, e aí na frente teria Biel e Everaldo, e se Cauli for sacado, pode ser que entre Ademir aberto pela ponta direita para poder empregar um jogo de mais velocidade, maior amplitude. Enfim, o torcedor está na expectativa para essa partida. Eu entendo que o foco do torcedor do Fluminense é realmente na final da Libertadores, mas vamos ver se isso vai reverberar dentro de campo, né? Se isso vai gerar algum tipo de mudança no comportamento da equipe que vai estar bem modificado, tá? Mas é isso, gente. Esse foi o panorama geral aí da parte do Bahia para vocês. E eu agradeço demais aí meu parceiro Vitor Lessa pelo convite. Valeu? Tamo junto, ótimo jogo pra gente. Dessa vez que tenha mais sorte, eu seja o Bahia. Abraço.
Valeu, Barbaço, tamo junto, amigo, até a próxima. E com aquela análise super qualificada que vocês já estão acostumados aqui e tem muita gente gostando, tem muita gente elogiando. Fico muito feliz com isso porque realmente é um negócio que dá trabalho, mas esse trabalho é muito bem feito, com muito carinho também pelo nosso Renan Reis, nosso laranja tricolor, chegando com mais uma análise tática aqui neste pré-jogo. Grande Vitor Lessa, saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar um pouco do Bahia, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Com 34 pontos, o Bahia luta para continuar fora da zona de rebaixamento. Atualmente, o time é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro e, portanto, está colado ali na zona da degola. E para começar a falar de campo e bola, vamos dar uma olhada em algumas deficiências do Bahia. E a principal debilidade desse time é a tão temida bola aérea. O Bahia levou vários gols dessa maneira neste Campeonato Brasileiro, então definitivamente é uma jogada que eles têm muita dificuldade para marcar. O Fluminense, nós sabemos, não é nenhuma sumidade no assunto, mas eu vejo o Bahia com ainda mais problemas neste quesito. Tá aí, ó, o segundo gol contra o Atlético Paranaense que eles levaram, gol também contra o Santos, ainda tem outro vídeo aqui do gol que eles levaram contra a equipe do Goiás. O Bahia também vem errando muito na saída de bola e já levou alguns gols por causa desses erros neste Campeonato Brasileiro. E aquilo que nós sempre falamos, né, pessoal? Essa saída pelo meio é muito arriscada e tem que ser feita sempre com bastante cuidado. Porque a partir do momento que você perde a bola nessa região, o adversário fica de frente para a última linha, pega a defesa toda desorganizada e dessa maneira tem o seu trabalho facilitado. O Marcos Felipe, velho conhecido da torcida tricolor, também contribuiu para que esses erros acontecessem, né? Nós sabemos que não é um goleiro com muita intimidade com os pés, portanto é bom apertá-lo sempre que tivermos a oportunidade. Tá aí a saída errada contra o Bragantino. E esse lance contra o Botafogo é emblemático. Marcos Felipe tenta a bola longa, não coloca força suficiente e vem contra-ataque do Botafogo. Ó. Lucas Pires cruza e o Diego Costa cabeceia. Erro na saída de bola, mas gol de bola aérea. Puro suco do Bahia neste Campeonato Brasileiro. E agora vamos dar uma olhada nos pontos fortes do time baiano. É impossível falar do Bahia e não citar o meio-campista Cauli. O camisa 8 é a principal referência técnica deste time e, portanto, precisamos vigiá-lo de perto. Aí, bela assistência do Cauli para o Everaldo. E é um jogador que se movimenta bastante. Nós estamos vendo ele ali caindo pelo meio, né, dando bela assistência para o jogador do Bahia. Agora a gente vai ver ele explorando aquela lacuna entre o zagueiro e o lateral, caindo pelo corredor lateral direito, fazendo o cruzamento para o gol do Everaldo. Essa jogada contra o América Mineiro é bem parecida. Ó. Ele percebe a lacuna entre o zagueiro e o lateral, faz a infiltração, olha para a área e dá o passe para o Everaldo fazer a finalização. Galera, o Cauli acabou sofrendo uma lesão contra o Cruzeiro na semana passada e até o momento da gravação desse vídeo ele era dúvida. Portanto, se ele for jogar, melhor para a equipe do Bahia. Caso ele seja realmente um desfalque, melhor para a equipe do Fluminense. Outro ponto forte da equipe do Bahia é a questão das transições rápidas. Nós vamos ver aqui o próprio Cauli puxando o contra-ataque. E sabem quem é esse rapaz passando feito uma bala aqui pelo Cauli? Ele mesmo, um velho conhecido da torcida tricolor, Gabriel Teixeira, recebe o passe e finaliza para fora. Mais um lance de transição aqui da equipe baiana. A bola mais uma vez vem para o Cauli. E aí eu quero que vocês percebam, a partir de agora, o comportamento do Tassiano, que é um jogador muito importante para essa equipe do Bahia e que sempre participa desses lances de transição. Ele, Cauli, o próprio Gabriel Teixeira e o Everaldo. Mas por que o Tassiano é importante nesses lances? Porque ele está sempre pisando, está sempre atacando a área adversária. Vamos dar uma olhada, gente. Ó, o Cauli recebe a bola, vai levando. O Tassiano já está aqui, ó, na entrada da área, mas o Cauli não quer nem saber, solta a canhota e faz o gol para a equipe do Bahia. Mais uma transição da equipe baiana. O Cauli novamente vai receber essa bola. E quem está aqui, ó, mais uma vez, Tassiano atacando a área adversária. O Cauli recebe, e aqui ele foi muito feliz, né? Porque ele dá uma assistência maravilhosa, não estava impedido, e sai o gol do Bahia. Falando mais uma vez do Tassiano. O Tassiano, ele não é importante somente atacando a área. Ele é um cara que serve também como arco. Então aqui ele faz o lançamento para o Everaldo. É claro que ele já está atacando a área, mas quem recebe a bola é o Gabriel Teixeira, acaba finalizando para fora. Mais uma vez o Tassiano servindo como arco. Ó. Recebe a bola ali no meio de campo, transição da equipe do Bahia, faz um belo lançamento, deixa o companheiro na cara do gol e sai o gol do Bahia. E por último, mais uma vez o Tassiano sendo importante. Transição rápida, contra-ataque do Bahia. Olha quem está aqui, Tassiano. Vai atacar a área, vai dar opção, sai o cruzamento e ele está ali para conferir. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise para cima do Bahia. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Vamos para a arbitragem.
que será toda de São Paulo. Edna Alves Batista, que é da FIFA, apita o jogo, auxiliada pela Fabrini Bevilacqua Costa e pelo Evandro de Melo Lima. O Thiago Duarte Peixoto será o árbitro de vídeo neste jogo. Bom, a Edna é uma árbitra que, enfim, eu gostava muito, gostava muito nela, que acreditava muito que ela poderia se tornar uma das principais do país, mas recentemente ela teve problemas, foi afastada, foi rebaixada para apitar divisões inferiores, não vem passando por uma boa fase, isso é um fato. Mas o retrospecto com a Edna é super positivo. Em 8 jogos que ela apitou no Fluminense, foram 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Pegando aqui, os últimos 3 jogos, foram 3 vitórias, por exemplo. O último que ela apitou do Flu foi a vitória sobre o Cuiabá por 2-0 neste ano. Foi a arbitragem da Edna. Teve Paysandu também, pela Copa do Brasil. A vitória fora de casa por 3-0. Enfim, o retrospecto é super positivo, apesar de que ela está precisando recuperar confiança, mostrar novamente um bom trabalho. Tomara que ela consiga fazer isso no jogo de hoje. Fluminense que vem recentemente sendo muito prejudicado pela arbitragem, que a Edna possa ter uma boa atuação no jogo que é, assim, muito importante em termos de tabela de Campeonato Brasileiro. A bola rola então às 7 da noite e terá a transmissão do Premier. Valeu, galera, um abraço, tamo junto, vamos que vamos, logo mais com essa repercussão de mais um jogo de Campeonato Brasileiro. Valeu!